O papel do designer é entender o usuário, saber a necessidade dos usuários, das personas que a gente trabalha aqui na Magnetics, para conseguir construir um produto que seja de fácil entendimento, que ele consiga fazer tudo o que ele precisa, independente de qual produto seja ele digital, seja ele físico. O papel do design, ele é fundamental em todo o processo, né? Porque a gente está lá desde o começo numa pesquisa para a gente entender o que a gente precisa solucionar, até o final que a gente faz a parte visual e soluciona aquilo. Então, ele no produto... A gente ouve falar muito desse termo UX. Foi um termo cunhado pelo Don Norman no começo dos anos 90, quando ele trabalhava na Apple. Quando o Don Norman pensou nesse termo, ele pensou em toda a experiência da pessoa com esse produto ou com esse serviço, ponta a ponta. Então, quando ele trabalhava na Apple e eles vendiam computadores, ele imaginava a pessoa conversando sobre esse produto num bar ou num restaurante, a pessoa pegando o carro dela, indo até uma loja, indo até a gôndola, pagando esse produto, colocando ele no porta-mala do carro, levando até em casa, ligando na tomada e começando a usar esse produto. Tudo isso é a user experience, é a experiência com o usuário, então não é algo específico em interface, não é algo específico em botão, então é toda a visão holística dessa experiência. E a gente olha muito para isso aqui na Magnetics, a gente olha toda a experiência ponta a ponta do usuário, quando ele fala com um consultor ou uma consultora, quando ele começa a usar o nosso produto, abre a conta, usa a interface, investe, atinge os seus objetivos, resgata, tudo isso a gente olha como experiência do usuário e é assim que a gente trata o design aqui na Magnetics. O X ou o X, ou experiência do usuário, nada mais é do que o relacionamento entre o usuário e o produto. Então, a gente como designer de UX, a gente tem a função de fazer que esse casamento, esse match, esse relacionamento dê certo. Então, a experiência é o que a gente tem experiência na vida mesmo, a experiência afetiva que a gente vai ter com aquele produto, aquele site, aquela marca. Gente, design, no final das contas, também é processo. Então, a gente atinge a forma seguindo sempre a função dessa forma. A gente tem uma série de metodologias consagradas pelo mercado, uma série de frameworks que a gente chama, e a gente usa essas metodologias aplicando elas na nossa realidade, nos nossos problemas, nos nossos entendimentos e para o nosso usuário para seguir esses processos e assim conceber a melhor função e assim fazendo a forma seguir ela. É assim que a gente aplica a famosa forma, a famosa beleza do design aqui na Magnetics. Design, ele pode ser um processo, ele pode ser muitas coisas, então cada um tem seu conceito sobre design, é uma pergunta muito difícil para qualquer designer responder, principalmente, mas eu considero muito como um processo de como a gente entende um problema e resolve ele dentro de um produto ou dentro do próprio processo, porque design também pode ser uma forma de você melhorar um processo. Os dados, eles baseiam tudo que a gente vai fazer, né? Então, a gente nunca consegue produzir nada de efetivo que vai funcionar sem dados. Então, a gente sempre vai precisar ter um dado efetivo e que aquilo vai basear o que a gente vai produzir como solução. Então, sempre os dados eles vão estar lá no começo com a gente, nas nossas pesquisas, para a gente fundamentar nossas soluções. Tá, os dados são muito importantes para a gente ter análises bem minuciosas e precisas de experiências e problemas que a gente quer resolver. Com os dados, a gente consegue até poupar um pouco de tempo e energia, às vezes em metodologias e alguns processos que a gente teria que ter caso a gente não tivesse dados tão bem estruturados. Então, a gente consegue, às vezes, poupar um pouco de tempo e energia com isso. A gente não precisa ir até as pessoas, ou ir até stakeholders, ou conversar com pessoas específicas para solucionar certo problema quando a gente tem uma base de dados bem consolidada e muitas vezes que responde os tipos de pergunta que a gente tem. A gente quer mudar a forma como brasileiros olham para investimentos e finanças. O Brasil tem muitas particularidades culturais, com dinheiro especificamente, não só isso, a gente sabe, mas com dinheiro especificamente, as pessoas não gostam muito de falar sobre dinheiro, é um pouco de tabu ainda aqui no Brasil, e a gente quer mudar isso com design, com experiência, com tecnologia. Assim a gente aplica todas essas fórmulas que a gente tem, todos esses processos que a gente tem para conceber soluções de problemas, para mudar a forma como o brasileiro lida com o dinheiro. Uma pessoa que vem trabalhar na Magnetics tem que entender que a gente tem que entender todos esses backgrounds culturais, todas essas especificações, todas essas nuances na pessoa que usa o nosso produto,
Então, não só estudos com design e conhecimento com design e produto e tecnologia, mas também muita psicologia, muita sociologia, às vezes até antropologia a gente precisa entender para entregar a melhor solução para esse. Para trabalhar aqui, uma das coisas mais importantes é ser uma pessoa curiosa, que tem vontade de aprender sempre. Por ser um produto complexo, então esse senso de curiosidade é mega importante em primeiro lugar, e depois algumas qualificações técnicas também, mas que não são pré-requisitos, eu acho que são os mais importantes. Tá, então tragam toda a sua empatia, toda a sua vontade de mudar um mercado, uma cultura e a forma como as pessoas olham para investimentos e finanças. Tragam também toda a sua diversidade, porque a gente acha que é muito importante pessoas com culturas diferentes, etnias diferentes e tipos de pensamentos diferentes para que a gente faça um produto de todos para todos. Isso é muito importante, a gente valoriza muito isso aqui também.